Revelado o destino chocante de um narcisista. A transformação divina através da fé e oração. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, Manassés, com apenas 12 anos, subiu ao trono em Jerusalém, numa época de grande agitação política e espiritual. Desde cedo, o jovem rei foi envolvido por uma atmosfera de idolatria. Abandonando os caminhos de seu pai Ezequias, homem justo e temente a Deus, Manassés assumiu o governo com um coração voltado para si mesmo. Com um egocentrismo avassalador, seus olhos estavam mais voltados para o poder e a glória mundana do que para a adoração ao Senhor. Ao invés de buscar a face de Yahweh, ele se dedicou a construir altares para deuses estranhos, praticando abomináveis sacrifícios, incluindo o clamor devastador de oferecer seu próprio filho em holocausto, uma tragédia sem par em sua busca por reconhecimento e controle. As ruas de Jerusalém, que outrora ressoavam com louvores ao Deus verdadeiro, agora estavam plenas de lamentos e gritos de dor. O sangue inocente clamava ao céu, e as vozes dos profetas que insistiam em um retorno ao arrependimento foram sussurros abafados sobre o peso do orgulho do rei. A cidade, em sua vez, tornou-se um reflexo sombrio de seu governante, a aliança com Deus sacrificada pela idolatria e corrupção. A promessa feita por Deus a seu povo parecia agora distante, como ecos perdidos em um vale profundo. Foi sob essa sombra de decadência que o destino de Manassés se reformulou de maneira dramática. O rei foi levado cativo pelos exércitos da Assíria e a derrota se abateu sobre ele como um manto de cinzas. Humilhado e aprisionado, ele se viu em uma cela escura, refletindo sobre sua vida repleta de orgulho e arrogância. No fundo do poço, ele se lembrou dos ensinamentos que ouvira na infância, e uma centelha de esperança começou a brilhar em meio à sua desolação. "Senhor, Deus de meus pais, eu pequei", exclamou ele, o clamor de um rei que finalmente reconhecia a profundidade de sua necessidade de misericórdia. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A súplica sincera de Manassés atravessou os céus. Deus, cuja misericórdia é infinita, ouviu o clamor do rei irremediavelmente perdido. O Deus que não deseja a morte do ímpio, mas que se converta e viva, estava pronto para agir. Em meio à escuridão de sua cela, uma revelação divina iluminou seu coração. A promessa de uma nova chance, de restauração e redenção. A intervenção milagrosa de Deus permitiu que Manassés retornasse a Jerusalém. Agora, armado com um novo espírito e uma fé ardente, ele entrou pelos portões da cidade marcada por suas atrocidades. As paredes que uma vez ecoaram dor começaram a ouvir manifestações de arrependimento. As sombras de seu passado, agora mais pesadas, pareciam questionar se um verdadeiro retorno à aliança com Deus era possível. Com o coração pulsando em busca de um propósito maior, ele se perguntava: o que significa ser verdadeiramente fiel? A promessa de transformação ainda pairava, e a pergunta sobre seu futuro ecoava nas obras do Senhor. A história que começou com rebeldia poderia, talvez, culminar em restauração. A batalha entre a luz e a escuridão estava apenas começando. Com a cidade de Jerusalém se erguendo diante de ele, Manassés sentiu um misto de alívio e terror. O peso de seu passado ainda o perseguia, suas escolhas ressoando como ecos de maldição. Os ídolos que ele mesmo fizera agora pareciam zombar de sua nova determinação. Entretanto, em seu íntimo, a chama da fé, entrelaçada com arrependimento, ardia intensamente. No primeiro ato de obediência, ele se dirigiu ao templo do Senhor, o lugar que um dia esteve cheio da glória de Yahweh. Com passos firmes, mas cheios de trepidação, ele atravessou os corredores que haviam visto sua profunda queda. Agora, sua intenção era pura.
Ele buscava não as glórias de reis, mas a face de seu Deus. Que este lugar seja novamente sagrado, murmurou ele, seus olhos marejados com lágrimas de contrição. Levando consigo a dor e a humilhação, invocou o nome do Senhor. Senhor, reconheço que perdoaste minha iniquidade, que cada lágrima minha seja como um incenso diante de ti. A voz de Deus ecoou em seu coração, lembrando-o das promessas feitas a seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. 2 Crônicas 7:14. Os olhos do povo, ao ver o rei Manassés retornar, estavam cheios de incredulidade. Este é o mesmo homem que destruiu as tradições de nosso povo? Murmuravam, enquanto a semente da dúvida começava a germinar. Mas o rei, consciente de que sua tarefa não seria fácil, convocou os sacerdotes e líderes da cidade, clamando por uma reunião de arrependimento e renovação espiritual. No grande pátio do templo, a multidão começou a se reunir. Manassés, agora transformado, se levantou. Povo de Judá, exclamou, sua voz firme embebida em fervor. Por muito tempo temos caminhado na escuridão, mas hoje eu declaro, voltemo-nos para o Deus de nossos antepassados. Ele é misericordioso e se importa conosco. O céu parecia aninhá-los, como se a presença do Senhor estivesse eminente. Enquanto falava, registrava cada rosto, cada expressão de dúvida que se transformava em esperança. Ele lhes falou sobre o perdão que recebera, não porque era merecedor, mas pela infinita graça que se estende a todos. Os altares que construímos para deuses estranhos devem ser derrubados. Que voltemos ao Deus que fez aliança com os nossos antepassados, que as chamas da idolatria se apaguem e as luzes da adoração ao verdadeiro Deus brilhem novamente em nossa cidade. Parte da multidão começou a chorar. Outros, tocados pelas palavras sinceras do rei, ansiavam por verdadeiro arrependimento. Gritos de dor e súplica subiram ao céu, e entre eles havia um profundo clamor por restauração. De repente, uma nuvem densa começou a formar-se sobre o templo. O vento soprou com força, e todos sentiram um arrepio sobrenatural. Era como se a própria presença de Deus estivesse se manifestando. Então, um profeta entre eles se levantou, suas palavras cheias de poder. O Senhor diz: eu restaurarei todos os seus anos que os gafanhotos comeram. Joel 2:25. Agora é tempo de transformação. A congregação explodiu em louvor e o som ecoou até os confins da cidade. A notícia da conversão de Manassés começou a se espalhar como fogo em palha seca, trazendo esperança a um povo cansado e ferido. Contudo, no fundo do coração do rei, uma percepção profunda alimentava sua alma. O Senhor não é apenas um Deus de segunda chance, Ele é o Deus que reescreve as histórias. Mas uma inquietação ficou na mente de Manassés. O que ainda está por vir? Como será a minha governança diante dos traumas que causei? Enquanto a noite caía e as luzes da cidade resplandeciam como estrelas na escuridão, um novo propósito brotava dentro dele. Uma pergunta ecoava: seria suficiente apenas se voltar ao Senhor, ou ele ainda tinha algo mais profundo para mim? O silêncio, repleto de expectativa, trazia consigo a revelação de um desenrolar divino que ainda não tinha sido compreendido. O plano soberano de Deus estava apenas começando a se revelar. Quando o amanhecer marcou a chegada de um novo dia, o rei Manassés se levantou com a determinação revitalizada. O sol subia lentamente, suas luzes douradas refletindo a esperança que começou a acender nos corações de seu povo. O rei dirigiu-se ao templo mais uma vez, a expansão do ato de adoração se tornando vital para o renascimento espiritual de Judá. Hoje, proclamou Manassés em voz alta, convocaremos o povo a um jejum e oração, pois o nosso Deus deseja se encontrar conosco. Variações de murmúrios de aceitação ressoaram na multidão reunida, enquanto as pessoas começavam a aproximar-se do templo, prontas para se humilhar diante de Deus. O som de passos se tornava um eco triunfante de um povo que estava voltando aos braços do Senhor. Durante o jejum, a atmosfera no templo era palpável. O arrependimento era como uma onda que se espalhava, abrangendo rostos marcados pela culpa, mas agora iluminados pela esperança do perdão. Manassés erguia suas mãos aos céus, intercedendo por seu povo e pedindo perdão por suas transgressões. Ó Senhor, escuta a nossa súplica, precisamos de Ti e que de Ti venha a restauração.
Suas palavras subiram como incenso, e muitos na multidão foram tocados pela intensidade impassionante de Manassés. A fé. Enquanto o sacrifício do arrependimento se desenrolava, uma presença poderosa se manifestou. Outros profetas começaram a surgir, e entre eles, um homem de Deus conhecido por sua visão aguçada. Ele se levantou e com voz firme declarou: Assim diz o Senhor, eu estou entre vocês, e a minha mão está estendida para restaurar. Os que buscam a minha face não serão confundidos. Salmo 34:5. A multidão respondeu a essas palavras com gritos de louvor, louvando a Deus que prometeu visitar seu povo. Mas uma inquietação permanecia no coração de Manassés. Ele sabia que o caminho de volta ao Senhor não era somente um ato de devoção, mas um compromisso contínuo. A inquietação girava em sua mente. Como poderia garantir que não repetiríamos os erros do passado? E havia um peso maior em seus ombros, pois a corrupção no coração do povo não era apenas uma questão de adoração, mas de moralidade e comportamento. Assim, decidindo buscar a orientação divina, Manassés se isolou por um momento, numa sala simples do templo onde anteriormente se faziam ofertas a Baal. Ele se ajoelhou no chão de pedra fria e clamorosamente buscou direção. Senhor, guia-me, mostre-me como liderar este povo de acordo com a tua vontade. O Espírito do Senhor começou a agir em seu coração, trazendo lembranças das antigas promessas feitas ao povo de Israel, de amor, justiça e fiel adoração. Lembre-se, ecoou uma voz suave, meus caminhos são altos, assim como os céus são mais altos que a terra. A compreensão inundou Manassés, e ele percebeu que não bastava apenas derrubar os ídolos, era necessário estabelecer uma nova estrutura baseada na palavra de Deus. No dia seguinte, Manassés convocou uma assembleia em toda a terra de Judá. Venham todos, disse ele com fervor, não apenas para derrubar o que estava errado, mas para edificar o que é verdadeiro e justo. Iniciaremos um novo pacto com o Senhor, uma renovação espiritual. Os olhos da congregação brilhavam com antecipação, mas o rei também viu sombras de dúvida. O peso do passado ainda maculava essas promessas. Enquanto clamavam a Deus juntos, a cidade foi envolvida em um clima de prece fervorosa. Em meio ao clamor coletivo, uma nuvem espessa e radiante desceu do céu. Os corações estavam prontos para o que vinha, uma nova aliança que não apenas os libertaria do passado, mas os prepararia para o futuro. Lembrem-se, disse Manassés, com certeza, haverá sempre um desafio à nossa frente. O Senhor está nos moldando e não nos deixou apenas com nossas memórias de erros. Ao contrário, o Senhor agora nos mostra que há esperança e um futuro restaurado. Enquanto a assembleia se dispersava, Manassés sentiu uma nova urgência. De repente, uma palavra profética atingiu seu coração. Ainda não conhece os planos do Senhor para vocês? Aquela ideia reverberou em seu ser, prometendo uma revelação que ainda estava por vir, um plano que ultrapassaria suas compreensões e a história que ele mesmo havia moldado. E assim, a cidade de Jerusalém respirava. Pulsando com a expectativa do que Deus estava prestes a realizar em seu meio, mas impelia Manassés a perguntar: quais são os desígnios do Senhor? Um novo capítulo da história de Judá estava se formando rapidamente, e ele precisaria discernir a voz de Deus em meio ao turbilhão de emoções e experiências. A cidade de Jerusalém estava envolta em um clima de expectativa, como se a própria terra estivesse ansiosa pelo cumprimento das promessas divinas. Ao entrar no templo novamente, cercado por indivíduos de todas as idades e condições sociais, Manassés sentiu a pressão do momento. Corredores, onde anteriormente ecoavam rituais de adoração a deuses estranhos, agora eram preenchidos com murmúrios de busca e súplica ao Deus de Israel. O rei fez um sinal, e os músicos começaram a tocar instrumentos, com notas que se elevavam ao céu, acompanhando a oração fervorosa que brotava dos corações do povo. A emoção no ar estava tão densa que parecia quase tangível, e a presença do Senhor era palpável. Ó Senhor, nosso Deus, clamou Manassés, em uníssono com a assembleia, revela a tua vontade e dirija nossos passos. Então, um silêncio reverente tomou conta do lugar, como se o próprio Deus estivesse prestes a se pronunciar. O profeta que havia falado na assembleia anterior levantou-se novamente, sua voz ecoando em cada canto do templo.
Assim diz o Senhor: em breve farei uma obra que você não pode imaginar. O que foi destruído será restaurado, e a luz da verdade brilhará em um povo que se humilha diante de mim. As pessoas não podiam conter as lágrimas, e muitos caíram de joelhos, reconhecendo a glória de Deus naquele momento. Mas Manassés sentiu seu coração tremer com uma revelação que ainda não havia captado completamente. A quem, Senhor, será dada essa luz? Será que somos dignos de tal honra? Ele não podia ignorar o eco das palavras do profeta. Uma mudança havia começado, mas o caminho para a completa restauração passava por um vale profundo de arrependimento e transformação. Naquela noite, enquanto a cidade se acalmava, o rei retirou-se para seus aposentos, a mente ainda repleta das palavras proféticas. Algo no interior dele estava sendo mexido, uma perturbação que não conseguia explicar. Ele se lembrou dos ídolos que havia adorado, das escolhas que o levaram à ruína. Nos braços da noite, ajoelhou-se novamente, pedindo perdão com lágrimas, exclamando em voz alta: Senhor, transforma-me, tira de mim o coração de pedra e dá-me um coração de carne. Despertou em plena noite, o espírito inquieto ainda pulsando dentro dele. Sombras dançavam nas paredes à luz das lamparinas, e em meio à escuridão, uma luz mais intensa apareceu diante dele. Era como um fogo ardente, e uma voz ressoou em seu espírito: Manassés, quando buscarem a verdade em arrependimento sincero, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. A visão era clara, mas também aterrorizante. O peso das escolhas passadas parecia esmagador, e o que se avizinhava advertia que a restauração não seria simples. Ele sentiu a responsabilidade não apenas de guiar Judá, mas de também enfrentar a própria corrupção que havia se estabelecido em seu coração durante anos. Ao amanhecer, já decidido, o rei assumiu sua posição diante do povo novamente e proclamou: Irmãos, abriremos as portas do templo e convidaremos todos os que têm um coração sincero a se unirem a nós. Vamos nos despir de toda a impureza e buscar o Senhor com fervor. Esta não é apenas uma nova era, mas um novo destino que o Senhor prepara para nós. Enquanto suas palavras se infiltravam nas mentes e corações dos homens e mulheres ali presentes, uma onda de compreensão contingente sobre a magnitude da decisão começou a se espalhar pela multidão. Um futuro glorioso poderia surgir, mas exigiria transformação de vida, um compromisso renovado com Deus em cada aspecto. Contudo, ao mesmo tempo, surgia uma sombra. Havia aqueles que ainda se opunham, que não estavam prontos para abandonar as maneiras do passado. O rei sentiu que, enquanto conduzia a restauração, deveria ainda conversar com os líderes que um dia havia corrompido. Essas interações poderiam trazer mais luz ou, possivelmente, conflito. No entanto, havia um mistério inegável naquela jornada. Faremos como o Senhor nos guiou, mas a batalha pelo coração deste povo ainda está por vir. Com essa reflexão em mente, tudo indicava que a providência de Deus teria planos além de qualquer imaginação. O que mais estava reservado no futuro? Os próprios destinos de Manassés e de Judá dependiam da fidelidade à nova aliança que estava se formando. A cidade de Jerusalém despertou para um novo dia, sob um céu que parecia mais claro, como se as promessas de Deus pairassem em cada feixe de luz. Manassés, com o coração num misto de expectativa e temor, dirigiu-se ao templo, onde o eco dos passos se tornava uma reverberação de fé. O povo estava reunido, não mais como espectadores, mas como partícipes de um concerto divino de humildade e devoção. Que este seja o dia que o Senhor fez, celebremos e glorifiquemos seu nome, exclamou o rei, erguendo as mãos para os céus. As palavras de Manassés trouxeram um murmúrio de concordância e louvor entre o povo. Mas dentro dele, uma batalha espiritual começava a se desenhar. As palavras do profeta ainda soavam em sua mente, e cada letra dançava como fogo em seu coração. O que foi destruído será restaurado. Enquanto os músicos entoavam melodias de adoração, Manassés buscou lembrar das promessas de Deus feitas a Davi, como em 2 Samuel 7, 14 e 15, onde o Senhor prometeu não retirar sua misericórdia. Os olhos do rei estavam abertos, não apenas para o povo, mas também para a profundidade das suas próprias transgressões. Ele não podia ignorar a necessidade de um verdadeiro arrependimento coletivo.
Ali, em meio a canções de louvor, uma sombra se aproximava, discretamente. Uma delegação de líderes políticos que outrora caminharam ao seu lado fez-se notar. Eram os mesmos que uma vez conduziram o reino a idolatrias e abominações. Eles representavam uma resistência, prontas a se infiltrar para prejudicar a restauração. Que, se não tratada, poderia respingar na nova aliança proposta. Com um coração pulsando de firmeza, Manassés decidiu que não poderia deixá-los alheios ao que Deus estava prestes a fazer. Reuniu os homens à parte e uma chuva de olhares de desconfiança caiu sobre eles. Meus irmãos, começou com um tom pesado, temos vivido em rebeldia contra o Senhor. Não permaneçamos na escuridão quando a luz da verdade está aqui para nos guiar. É tempo de voltarmos ao Deus dos nossos pais, de reverter a maldição em bênção. Um deles, um sacerdote conhecido como oferecedor de sacrifícios ao deus Baal, levantou-se em defesa de suas ações passadas. Rei Manassés, nossas tradições e práticas não podem ser imediatamente abandonadas. Elas estão enraizadas em nossa cultura. A mudança não virá sem enfrentar a hostilidade do povo. As palavras, como uma espada afiada, atingiram Manassés, mas ele estava resoluto. A verdadeira mudança exige coragem. Se não abandonarmos nossos ídolos e falsos deuses, como podemos esperar que Deus ouça nossa súplica? A indignação ardia em seu peito. Ele sabia que a verdadeira adoração não poderia coexistir com a idolatria. Um profundo silêncio caiu sobre a assembleia. O rei viu nos rostos de seus compatriotas o conflito interno, a luta entre o que era familiar e o que era sagrado. O céu se tornava mais nublado, como se a natureza estivesse atenta àquele momento. Nossos filhos e nossas filhas, ele pensou, estarão perdidos se não liderarmos pelo exemplo. Um novo tempo se aproxima, ele declarou, com uma paixão fervorosa. Os ídolos devem cair e a verdadeira adoração deve reinar em nossos corações. Então, e somente então, experimentaremos a restauração prometida. As palavras ressoaram, não como um simples clamor, mas como um convite à transformação. Pelo canto de seu olho, ele viu uma luz tênue no templo, chamando-o a persistir, e dentro dele uma certeza surgiu. A transformação não viria apenas através de palavras, mas através da ação, um compromisso, uma escolha firme de seguir o caminho de Deus. Mas com isso, uma nova revelação se formava. E que das consequências da nossa desobediência, quem nos defenderá contra os inimigos que se aproximam? Uma voz profunda e quase audível parecia responder à sua inquietação. Na verdade, o Senhor se levantará em favor daqueles que se voltam a Ele. Estava claro que o caminho de volta ao Senhor estava pavimentado não apenas com devoção, mas também com confrontos e desafios. Com isso, Manassés se preparou, ciente de que a verdadeira batalha pela liberdade espiritual de Judá agora começava. Ele apenas desejava saber quão longe essa guerra o levaria e que segredos Deus ainda tinha reservado. Um novo mistério se aproximava, e uma voz ardente em seu coração dizia que a jornada ainda estava se revelando. Manassés sentia a urgência da mudança pulsando em seu interior, como um rio transbordante que não poderia ser contido. O temor de que a mudança chegasse tarde era uma sombra que pairava sobre seu coração, mas a esperança na promessa. A restauração era como uma brisa suave em um dia quente. Ele olhou para a multidão e viu não apenas rostos conhecidos, mas almas que anelavam por libertação, por um novo começo. Que o Senhor nos perdoe, exclamou Manassés, a voz ecoando nas paredes do templo. Ao pedir misericórdia, ele sentiu a presença do Altíssimo se aproximar, como se cada súplica estivesse sendo recebida. Irmãos, não é apenas uma questão de mim ou de vocês, mas de nós como um povo. Precisamos clamar àquele que é digno de louvor e adoração. O Deus de nossos pais se levanta para nos resgatar, se nos arrependermos de coração. Um murmurinho crescente começou a tomar conta do templo, e os rostos anticéticos agora refletiam um desejo comum, uma aspiração por algo maior. O sacerdote que se opusera a Manassés no início agora se encontrava em uma encruzilhada, lutando para entender a mudança que começava a brotar ao seu redor. Os ídolos, que outrora foram seus amuletos de poder, começavam a se desfazer nas sombras da verdade divina.
Enquanto o clima espiritual fervia, um homem de idade avançada, um profeta cujas palavras nunca falharam, entrou no templo. Seu andar era firme e sua voz, quando falou, tinha a autoridade de quem falava em nome de Deus. Rei Manassés, o Senhor ouviu seu clamor. Porém, a verdade que custa muito a aceitar é que as suas ações passadas clamarão por justiça. Os ídolos devem ser destruídos, mas também é necessário que os corações sejam purificados. As palavras do profeta atingiram a congregação como um trovão, e o peso de sua reverberação ressoou nas consciências do povo. Manassés ficou em silêncio, ciente de que sua própria vida estava em xeque. O que devemos fazer? Questionou com um fervor relutante, desejando a certeza de que eram as suas ações futuras que definiriam o destino da nação. O profeta continuou: é necessário que o sacrifício genuíno de arrependimento preceda a obra da restauração. O Senhor nos chamou a abandonar a sauna do pecado, a renunciar àqueles que têm nos aprisionado. O fogo da purificação virá, mas primeiro deve haver um coração quebrantado. Com essas palavras, Manassés sentiu que a luz da verdade se intensificava, iluminando as trevas em que havia vivido por tanto tempo. Ele sabia que a jornada não seria fácil. Os que sustentavam a corrupção e a idolatria não se renderiam facilmente. Mas aquele era o momento que Deus havia preparado, e ele estava decidido a liderar seu povo por esse caminho. Então, levantemo-nos e queimemos os ídolos, ordenou ele, sua voz agora alarmante como um clamor de guerra. Queimar os altares de Baal e acender novos fogos de adoração ao nosso único Deus. Ninguém deve temer as consequências, pois o Senhor é a nossa fortaleza. A multidão começou a agitar, uma mistura de assombro e determinação misturava-se no ar. As mãos levantadas em adoração e a determinação de se despir das futilidades que há muito pesavam sobre eles estavam se esboçando. Contudo, não era apenas a luta contra os ídolos externos que estava em pauta. Uma batalha interior se apresentava. Os corações precisariam ser preparados, e isso demandaria um comprometimento sincero e contínuo diante da face de Deus. Enquanto preparavam-se para as transformações que viriam, um vento veloz começou a soprar pelo templo, como se o próprio Espírito de Deus estivesse presente. O que virá agora? Perguntou Manassés ao Senhor em seu coração. Estamos prontos para o desafio que a mudança traz? Num eco ressonante, ele ouviu, quase audivelmente, a promessa divina murmurar: o que se erguerá contra vós não prosperará. Eu vou vos fortalecer na batalha, e aqueles que se voltam a mim não serão abandonados. Com essa revelação, um calafrio de antecipação atravessou a congregação. Manassés sabia que se aproximava um momento culminante, e que o que eram apenas rumores de mudança agora começava a ecoar nos céus como um clamor de guerra. O desafio de enfrentar seus inimigos não era apenas externo, mas também a questão de confrontar sua própria natureza e aquecer ao poder transformador de Deus. E assim, com a firmeza renovada, Manassés se preparou para levar seu povo definitivamente em direção à restauração e ao renascimento em fé. A batalha, porém, estava longe de terminar. Algo mais profundo e significativo estava prestes a se revelar em seu caminho. Ele compreendeu que, por trás desse grande plano, havia um propósito divino maior do que ele próprio poderia compreender. A história de Judá estava apenas começando a se desenrolar, e a soberania de Deus faria eco por gerações. Enquanto o povo se preparava para queimar os ídolos que os aprisionavam, um profundo silêncio tomou conta do templo. As chamas de adoração começavam a brilhar nos corações reanimados e nas mãos levantadas. Manassés, agora o mediador das promessas de Deus, sentia que cada fibra de seu ser pulsava com o desejo de transformação. Ele se dirigiu à congregação. Escutem, meu povo. Temos uma guerra a travar, não apenas contra os ídolos de pedra, mas contra as sombras que habitam em nossos corações. A renovação começa em nós, e a verdadeira adoração exige um sacrifício maior do que o fogo sobre o altar. Com este chamado, ali mesmo, um dentre a multidão levantou-se. Era um homem de rosto marcado, que havia sido um dos conselheiros mais próximos do rei, mas que ao longo dos anos se tornara um cético, incapaz de ver a luz das promessas de Deus. Rei,
E se todo esse esforço for em vão? Tudo o que temos vivido não é mais do que um eco de promessas não cumpridas? As palavras do homem cortaram o ar como uma lâmina, e o peso da dúvida pairava sobre a congregação. Manassés, respirando fundo, olhou nos olhos do conselheiro. Caro amigo, não podemos medir a fidelidade de Deus pela largura de nossas frustrações. A história de nossa nação é testemunha de sua misericórdia. As correntes do passado são quebradas quando, em fé, confiamos na direção do Altíssimo. Momento, o profeta que havia falado antes se aproximou, e a presença dele trouxe um novo alvoroço ao templo. Assim diz o Senhor, um novo coração darei a vocês, e um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Suas palavras reverberaram como um tambor no coração dos que ali estavam. Vemos o que está diante de nós, continuou o profeta, mas é o que não podemos ver que molda o nosso futuro. O reino de Deus não é apenas uma miragem, mas uma promessa que se concretiza em nossas vidas quando nos voltamos para Ele de todo o coração. A multidão, aquecida por essa revelação, começou a se mover. O desejo por um novo começo ardia intensamente, e não mais se viam apenas ídolos detestáveis, mas uma caminhada de fé a ser trilhada. Manassés, sentindo a determinação do povo, percebeu que a verdadeira batalha não estava nas realizações físicas, mas na transformação dos corações. Cada ídolo que caía trazia consigo lembranças de dor, mas também a promessa de libertação. O ambiente espiritual mudava e uma corrente de fé ressoava entre as pessoas. Então surgiu uma voz: vamos entregar tudo ao Senhor e que Ele decida o nosso destino. Num clamor uníssono, todos começaram a aclamar ao Senhor, pedindo perdão e suplicando por transformação. Manassés observou com lágrimas nos olhos aquele momento singular de unidade e fé que poderia mudar o rumo da história. Porém, enquanto a adoração crescia, algo sombrou os olhos de Manassés. À entrada do templo, uma figura obscura assistia à cena, com um semblante traiçoeiro. Era um homem de antiguidades, um adivinho que sempre havia se oposto aos profetas de Deus, e cuja presença trazia um frio ao coração do rei. Ele não parecia mais como um mero espectador, mas como uma entidade que traçava planos. Quem se erguerá contra os escolhidos do Senhor? Manassés perguntou em alta voz, desafiando a figura maligna. O adivinho então sorriu com desdém, e sua voz ecoou como um sussurro gelado. Vocês podem queimar os ídolos, mas conhecerão um novo tipo de tribulação. Tão grande quanto a sua fé é o seu orgulho. Mesmo um rei pode cair. A glória de Deus estava palpável, mas a batalha que se aproximava prometia fazer estremecer a própria fundação do que eles estavam edificando. Manassés sentiu uma crescente inquietação em seu espírito. O que significaria isso para o futuro de Judá? A batalha física estava apenas prestes a começar, e o verdadeiro inimigo ainda permanecia no segredo da escuridão. A visão do coro de adoradores se misturando com a sombra da dúvida fez com que ele se voltasse para o Senhor. Meu Deus, preparem-nos para o que está por vir, que nossa fé seja além dos obstáculos, porque a tua promessa não falhará. Com essa oração, lutando contra os ventos da adversidade, Manassés percebeu que a prova de sua fé estava apenas começando. A história de uma nação que se voltaria à adoração seria escrita, mas a sombra da traição também esperava para se revelar em sua plenitude. Assim, enquanto as chamas dos ídolos queimavam, uma nova pergunta pulsava na atmosfera. Seria o coração de Judá forte o suficiente para resistir ao que se aproximava? E assim, enquanto o fogo dos ídolos consumia o passado, um eco inquietante ressoava na alma de Manassés. O adivinho, cuja presença ainda pairava como uma sombra sobre a congregação, parecia representar não apenas uma ameaça, mas o reflexo do que habitava nos corações dos homens. Naquela noite, após o clamor do povo e as chamas que comiam as ofertas abomináveis, Manassés retirou-se para um lugar isolado no templo. A pressão da responsabilidade pesava em seus ombros. Ele se ajoelhou, buscando a face de Deus em oração. Ó Senhor, guia-me e revela a verdade que se oculta entre nós. Que tua luz dissipe toda obscuridade e prepare este povo para a batalha. A resposta divina não tardou a vir.
O vento, que parecia sussurrar segredos, trouxe uma revelação. Ele viu em sua mente um exército sombrio, não feito de carne, mas de dúvidas e medos que se levantavam contra a fé do povo. Visões de traições despertavam em seu espírito, e o nome do adivinho se tornava um símbolo de uma oposição mais profunda. Uma luta não apenas contra alguém que se opunha, mas contra o que estava enraizado no próprio coração do homem. Eis que surgem dias difíceis, dizia a voz do Senhor em sua mente, mas não temas, pois aquele que é maior em ti é maior do que todo aquele que se levanta contra ti. Nesse meio tempo, a congregação, ainda unida em adoração, começou a se dispersar, a murmuração e a dúvida manifestando-se entre eles. O que faremos frente a tal opressão? Indagou um dos líderes, que havia sido testemunha da transformação de Manassés, mas agora via trevas ameaçando reverter os avanços. Aqueles que buscaram a mudança estão começando a duvidar. O que pode ser feito para garantir nossa fé diante do que se aproxima? Manassés levantou-se, seus olhos ardendo com o fogo da determinação. Reúnam-se novamente, que cada um lembre-se do que o Senhor fez por nós. Não é a força dos nossos braços que nos sustentará, mas a promessa de que somos livres através da fé. Essa não é uma batalha carnal, mas uma luta espiritual. À medida que as palavras de encorajamento brotavam de seus lábios, uma sensação de esperança reanimava aqueles que ainda estavam abalados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31 ecoou entre eles como uma declaração de fé. Mas a sombra do adivinho continuava a pairar na periferia da cidade. Com cada pregação de Manassés, uma tormenta se aproximava, carregando desafios que seriam difíceis de suportar. O adivinho não ficaria de braços cruzados. Na calada da noite, ele tramava algo sombrio, planejando descreditar Manassés e semear a divisão entre o povo. Quando, em meio à noite densa e silenciosa, os glóbulos de luz do templo se apagaram, o adivinho finalmente revelou seu plano maléfico. Será necessária mais do que ardor e palavras inflamadas, pensava ele. Vamos desviar a fé dos incautos. A dúvida é a nossa melhor aliada. Enquanto isso, os corações dos adoradores começavam a se revigorar, mas no fundo de suas almas, a luta interna por fé e dúvida continuava. Eles ainda não entendiam que estavam se preparando não apenas para um êxodo, mas para uma nova aliança. Com as chamas de transformação ardendo em Judá, um novo destino estava prestes a desdobrar-se. As promessas de Deus iriam se cumprir, mas a jornada seria tumultuada e muitos teriam que fazer escolhas difíceis. Seriam os corações de Judá suficientemente firmes para suportar a tempestade que se aproximava? O plano de Deus começava a se revelar, mas os desafios testariam a fidelidade do seu povo. E assim, uma nova luz surgiu nas sombras, um chamado à unidade e à coragem. Com os olhos voltados para o céu, Manassés não apenas desejava, mas clamava: levantem-se, povo de Deus, preparai-vos para o que está por vir, pois maiores são as promessas do Senhor do que as tribulações da terra. E assim, com um novo fervor, a congregação preparou-se para o que estava por vir, com a pergunta ainda ressoando em seus corações: estamos prontos para enfrentar a tempestade que se aproxima? Enquanto o amanhecer rompia as trevas da noite, a cidade de Judá pulsava com uma mistura de ansiedade e esperança. Manassés, em meio ao templo, sentia a presença do Senhor como um manto que o envolvia, aquecendo seu coração e fortalecendo sua resolução. Hoje, nossa fé será testada, murmurou, lembrando-se das palavras que ecoavam em sua alma. O inimigo não era apenas o adivinho, era a dúvida que ameaçava se estabelecer como um câncer nas almas dos fiéis. Naquela manhã, ele convocou o povo a se reunir e, como um pastor que guia seu rebanho, começou a falar. Escutem, filhos de Israel, as vozes do desânimo nos cercam como abutres em um campo de batalha. Mas assim como nosso Deus libertou nossos pais da escravidão, hoje Ele promete nos libertar das correntes da dúvida. Havia um fogo nos olhos de Manassés, e aqueles que se reuniam começavam a sentir seu ardor. No entanto, no fundo das multidões, olhares desconfiados e murmúrios ainda persistiam. O adivinho, envolto em um manto escuro, observava de longe, satisfeito com a divisão que semeava entre o povo, pronto para ser a centelha que acenderia um incêndio.
Que propostas a visão de dúvida trouxe a vocês? Manassés questionou, buscando respostas entre o povo. Ele viu rostos familiares, marcados pela incerteza. Um dos líderes, chamado Abias, levantou a mão. Manassés, alguns de nós se perguntam se esta transformação realmente vem de Deus, e se, em nossa ânsia de mudança, o abrindo das portas levou a um engano. O que se tornará de nós se a bênção for, na verdade, uma maldição à espreita? O murmúrio cresceu e uma brisa gelada passara como uma punhalada. Os corações titubeavam. Manassés reconheceu a batalha que se travava. Ele próprio havia lutado com a dúvida em sua jornada. Lembrem-se da fidelidade do Senhor, que nunca nos abandonou. A palavra do Senhor diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Essa é a hora de elevarmos nossas vozes juntas em fé e não em temor. E então a congregação começou a levantar cânticos de adoração, mas entre os sons de louvor, a voz do adivinho ecoava na mente de muitos, semeando conflitos. Ele estava mais próximo do que jamais imaginaram, manipulando as sombras, pronto para arremessar mentiras sobre aqueles que eram vulneráveis à dúvida. Na calada da noite seguinte, enquanto o povo se reunia para orações fervorosas, o adivinho lançou sua armadilha. Sob a forma de um conselheiro, ele se aproximou de alguns dos mais influentes na congregação, semeando desconfiança. O que Manassés realmente está fazendo? Sussurrou. Ele ousa falar em nome do Senhor, mas onde estão os sinais? Será que seus feitos são verdadeiros ou apenas fumaça, para encobrir uma faceta obscura? O sussurro se espalhou como vento no campo. Mentes e corações que um dia ardiam por Deus, agora se tornavam terreno fértil para a descrença. Manassés, percebendo que a batalha espiritual estava se intensificando, buscou novamente a face do Senhor. Neblinas de incerteza cercavam seu espírito, mas ele sabia que precisava se preparar. Ó Senhor, revela-te, não permitas que nossos passos vacilem diante do adversário. Somos cegos e perdidos, mas tu és nossa luz. Sua súplica subiu aos céus e, como resposta, um profundo silêncio envolveu o templo. Nesse silêncio, Manassés teve um novo entendimento. Um novo milagre é necessário, pensou. Se não formos unidos, seremos consumidos. E se não buscarmos o Senhor juntos, nossa fé pode se desvanecer. Assim, a confiança em Deus renascia em seu coração. A destruição não era inevitável. O clamor da unidade em fé poderia reverter a maré. Mas à medida que Manassés se preparava para levar seu povo a uma nova estirpe de fé, ele sabia que um teste monumental os aguardava. Um sinal do céu que confirmaria ou refutaria a verdadeira vontade de Deus, teria de ser revelado. Assim diz o Senhor: prepara-te, Judá, eu vos dar no tempo marcado um sinal que não negará a minha aliança. Fiquem atentos, pois uma nova aliança está para surgir, mas será preciso uma grande batalha primeiro. E assim, enquanto a tempestade se aproximava, o plano soberano de Deus começava a se desdobrar, um mistério aguardando para ser revelado, e a congregação já se perguntava: estaremos prontos para fazer frente ao que Deus está prestes a nos mostrar? O sol despontou sobre Jerusalém, revelando uma cidade que respirava sobre a luz da promessa, mas um clima tenso pairava no ar. Manassés, determinado a guiar seu povo à restauração, tomava medidas para fortalecer a unidade em meio às forças divergentes. Propostas que pareciam conspirar contra eles. Ele sabia que a batalha não era apenas contra os ídolos, mas muito mais profunda, uma luta pela fé e pela alma de Judá. Convoquei todos de todas as tribos, exclamou Manassés, em um clamor que ecoou pelo templo. As palavras ressoaram de tal maneira que atravessaram os vãos do templo e se espalharam pelas ruas da cidade. Os moradores começaram a se reunir, trazendo com eles não apenas suas preocupações, mas também suas esperanças e sonhos de um futuro renovado. Quando a multidão se reuniu, Manassés se posicionou diante deles, observando os rostos que antes mostravam incerteza, agora acesos pela determinação de um recomeço. Irmãos e irmãs, é tempo de nos unirmos, não como indivíduos fragilizados pelo medo, mas como um povo preparado para elevar suas vozes ao Senhor. As palavras de Manassés formavam um cordão de unidade que envolvia o coração de cada presente.
Ele então continuou: o próprio Deus afirmou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. É tempo de arrependimento e ação. Enquanto o rei falava, alguns entre a multidão começaram a chorar, os rostos um sinal da dor que carregavam, mas agora também refletem um desejo ardente pela mudança. Com isso em mente, Manassés decidiu levar as coisas a um nível mais profundo, um ato de consagração. Congreguem-se ao redor deste altar, ordenou ele, e clamem ao Senhor. Venham em humilhação e busquem do Deus que é fiel e verdadeiro. Hoje faremos um pacto de coração. O povo começou a se mover, formando um círculo em torno do altar. A atmosfera se intensificou. Músicas de murmúrios reverberavam entre as pessoas enquanto se ajoelhavam, clamando a Deus. Ao ver a cena, Manassés sentiu o peso da responsabilidade subir em seu coração, mas a paz também descia sobre ele como um névoa. Ele se ajoelhou entre eles, levantando suas mãos. Ó Deus de nossos pais, escuta nosso clamor, perdoa nossas transgressões e restaura nossa terra. No fundo da cidade, o adivinho observava com um sorriso maligno. Ele não era apenas um mero espectador, mas um estrategista implacável, buscando aproveitar a fragilidade do espírito humano. Este vai ser o dia em que a fé deles se transformará em dúvida, pensou, determinado a causar tumulto. Entretanto, algo assim não deixaria sua marca facilmente sobre os preparados para se humilhar diante do Senhor. Enquanto o povo orava fervorosamente, a atmosfera se alterou. O vento suave que soprava se intensificou e a luz do templo parecia pulsar com uma energia divina. Mentes se voltaram e, ao fundo, o adivinho trincava os dentes com a raiva crescente. De repente, o coração de Manassés disparou. Ele sentiu uma presença transformadora invadindo o espaço sagrado. A voz de Deus falou em seu espírito, clara e ressonante. Eu ouvirei o seu clamor e trarei restauração, mas é preciso coragem e sinceridade. As promessas que estão por vir exigem um compromisso divino. No auge da oração, uma figura surgiu gradualmente em meio às chamas. Um profeta venerável adentrou, seus olhos brilhando com uma chama de sabedoria. Rei Manassés, povo de Judá, ouçam a palavra do Senhor. O que vier sobre vocês será um teste, mas em meio aos desafios sou eu o seu refúgio. Um murmúrio percorreu a multidão, cada palavra como uma espinha erguida. Deus estabelece um novo marco em nossa história justamente agora, continuou o profeta. O que foi destruído será restaurado, mas as promessas exigem coragem e fé direta. Caminhar pela luz significa que a escuridão não poderá prevalecer sobre aqueles que creem. Os olhos de Manassés brilharam com entendimento mais profundo. O plano soberano de Deus estava apenas começando a se revelar, e a verdadeira batalha não era apenas contra o que estava fora, mas o que perenemente habita dentro do coração das pessoas. Ele conheceu claramente que, apesar das trevas externas, as mais desafiadoras eram as que ocultavam os ídolos do passado, ainda enraizados em seus espíritos. Levante-se, povo! Gritou Manassés, sua voz unindo-se ao clamor do profeta. É hora de escolher entre a luz e a escuridão. O Senhor nos estende a sua mão, chamando-nos a um novo destino. Esteja preparado, pois você não sabe o que virá, mas a fé verdadeira será o seu escudo. E enquanto os olhos do povo se iluminaram, a voz do adivinho sussurrou em malícia nas sombras. Quando as provações chegarem, o seu coração vacilará. Mas já em meio ao renascimento espiritual, Manassés e Jerusalém começaram a revelar uma força que nunca antes viram. A promessa de Deus estava prestes a se manifestar em formas inesperadas. A batalha estava longe de terminar, e os desafios se aproximavam como nuvens ameaçadoras do outro lado do horizonte. A pergunta ainda ecoava: estamos prontos para enfrentar as tempestades que se avizinham? E assim, a jornada continuava, repleta de mistérios divinos e a certeza que um novo capítulo na história de Judá estava se desenrolando.